Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu aqui de novo. Estou aqui, pessoal, para falar um pouco de como a gente devemos representar o nosso Mestre Jesus, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Peço desculpa a vocês aí que eu estou meio resfriado. O nosso Mestre Jesus, ele sempre demonstrava ser um homem humilde, né? Simples, um homem que estava sempre disposto a ajudar, né? Um homem que andava sempre com a verdade, ele nunca negou a verdade, né? Sempre estava ali glorificando o nome do Pai, o nome de Deus, né? Do nosso Criador. E por onde ele passava, ele estava sempre falando sobre os mandamentos, né? Como nós consegue alcançar o reino do céu, né? O reino de Deus, né? É praticando o amor, a caridade, é sendo uma pessoa humilde, amando seu próximo, até os seus inimigos, né? Então, Jesus Cristo, ele deixou um ensinamento muito importante que todos nós devem seguir. Por quê? Porque não existe outro caminho, né? Não existe outro caminho para você ter paz, para você viver tranquilo, né? Porque, assim, neste mundo, como Jesus mesmo falou, terás aflições, vai ter problema, vai ter muitos obstáculos no nosso caminho. Mas se a gente segue o que Jesus, nosso mestre, ensinou, nós vamos encarar os problemas, dificuldades, né? Várias coisas que acontecem na nossa vida, nós vamos encarar, nós vamos passar por essas situações de forma mais tranquila, mais razoável, né? Para que nem Jesus diz, para que nós, né, dê o fardo pesado para Deus, que Deus sabe como resolver todas as coisas, né? E às vezes a gente quer carregar o fardo pesado, quer fazer tudo do nosso jeito, mas só que nós, né, não pode caminhar sozinho. Nós temos que ser humilde, nós temos que aceitar, né, a presença do Espírito Santo de Deus na nossa casa, na nossa vida, porque sozinho nós fica mais difícil, né, para a gente viver nesse mundo. Para a gente viver nesse mundo, né? E por isso que a gente deve sempre ser humilde, aceitar a presença do nosso Mestre, do Espírito Santo de Deus na nossa casa, no nosso caminho. Porque Jesus ensinou que nós devemos ser humilde. Não ser arrogante, não ser ignorante ao ponto de não aceitar ajuda, porque todos nós temos que aceitar ajuda, porque às vezes a gente está numa situação, né, muito complicado, né, familiar, financeiro, questão de doença, e às vezes a gente fica ali na ignorância, mas existe muita gente
neste mundo que ajuda um ao outro, né? E tem muita gente que ignora, não aceita ajuda e tal, mas nós devemos ser humildes, devemos amar o nosso próximo, devemos ajudar e também aceitar ajuda, né? Jesus Cristo, ele ensinou para todos nós como nós devemos se comportar neste mundo, né? Nós não devemos empinar o nariz, querer ser mais do que os outros, porque você está numa condição financeira melhor, porque você está numa situação melhor. Não devemos fazer isso porque todos somos irmãos, né? E Jesus Cristo ensinou que nós devemos ser humildes, amar seu próximo, ajudar a todos que chegar até você pedindo ajuda. E Jesus sempre fez isso. Ele sempre ajudou o próximo, sempre ajudou seus irmãos, né? E nós temos que seguir o exemplo dele, porque nós somos representantes de Deus. Nós não viemos aqui para viver trabalhando, comendo, gastando, fazendo altas coisas desse mundo. A gente tem que fazer alguma coisa para ajudar o próximo, para fazer a diferença no mundo, né? Jesus fez a diferença, né? Jesus libertou muita gente. Muita gente vivia na escravidão, vivia, né, no sofrimento, não tinha conhecimento da verdade, vivia sendo enganado pelos falsos pastores, né? E hoje está acontecendo a mesma coisa. Muita gente está sendo enganado pelos falsos pastores, né? Mas Jesus deixou o ensinamento. Não é preciso você estar dentro de uma igreja, dentro de um lugar que se chama igreja, para você seguir Jesus. Você, para seguir Jesus, você precisa só ter o conhecimento do mandamento, da palavra de Deus, que está lá. Está lá. Jesus ensinou tudo. Amar seus inimigos, amar seu próximo, fazer caridade, né? Andar, ser justo, ser verdadeiro com você mesmo, com o seu próximo, com o seu irmão, com os demais, né? Não devemos enganar ninguém, porque se você engana, você será enganado. A lei de Deus, ela está para todos. Todos nós devemos ter consciência e corrigir os nossos erros. Lembrar do ensinamento do Mestre Jesus. Abraçar o ensinamento e botar em prática todos os dias da nossa vida. Porque todos os dias nós estamos aí passando por tentações, por provações. Então, Jesus falou: orai e vigiai todo o tempo. Todo o tempo. É isso aí, pessoal. Eu agradeço a presença de todos vocês. Fica aí essa reflexão, essa mensagem. Agradeço a presença de todos vocês. Que Deus abençoe todos. Fiquem todos na paz do Senhor, do Mestre Jesus. Obrigado e até logo.